O período de chuvas na capital e interior do estado alerta os baianos para os cuidados que devem ser adotados para evitar contaminação com a leptospirose. Em caso de suspeita, a população encontra suporte no Instituto Couto Maia. E sobre o assunto, a gente conversa agora com a médica Alice Sena, que está aqui no estúdio. Tudo bom, doutora Alice? Como vai? Tudo bem? Todo ano, quando chove, aumenta os casos de leptospirose, é isso, doutora? Exatamente. A leptospirose é uma doença de veiculação hídrica. Está fortemente associada com o contato com a urina de animais que são portadores da infecção. O rato? Na maioria das vezes, roedores, o rato. Eu achei que fosse só o rato, outros animais também? Outros animais podem, animais domésticos, inclusive o cachorro, ele pode se contaminar, Gatos pode infectar. Também, mas em menor, de menor importância epidemiológica. A maior importância são realmente os roedores, né? A questão do saneamento ambiental, das condições precárias de vida da população. Isso faz com que elas se exponham ao risco de contato com águas de enchente, com lamas, com esgoto. Algumas categorias profissionais também que trabalham mais ligadas com a manipulação de lixo estão em um risco aumentado. E o que é importante sinalizar é que o roedor, né, o principal reservatório do nosso meio, ele é portador da bactéria. Uma vez infectado, ele pode eliminar essa bactéria a depender do subtipo da leptospira durante a vida inteira. Então, ele contamina o solo, contamina a água, e isso aí vira um círculo, né, de manutenção da transmissão da doença. E não é só na chuva, então, né? Não é só na chuva, né? Algumas categorias profissionais que se expõem, terrenos baldios, manipulação de lixo, mas a chuva, ela aumenta o risco por conta do risco de alagamento, de enchentes. Aqui a consulta é de graça, hein? Vamos à primeira pergunta feita nas ruas para a doutora Alice Sena. Uma pessoa com leptospirose pode transmitir para outras pessoas? Não, a transmissão pessoa a pessoa muito rara, não é de importância epidemiológica. A gente sabe que a manipulação de tecidos contaminados, do sangue, tem um risco teórico de transmissibilidade, mas o homem, ele é apenas um portador eventual, acidental da bactéria. A transmissão e o reservatório são os animais. Certo. Mais pergunta. Vamos dar prioridade ao povo que quer fazer a consulta para a doutora Alice Sena. Os sintomas da leptospirose, quais são? Pronto. A leptospirose, ela inicialmente, na sua fase aguda de doença, ela é muito difícil de diferenciar de demais outras doenças febris agudas. Ela começa com um quadro súbito de febre, dor no corpo, dor de cabeça, náuseas, vômitos e depois, com um tempinho depois, vêm os sintomas que são mais característicos, que é a coloração amarelada, amarelo-alaranjada das mucosas e da pele, chamada de icterícia, e que nessa doença tem uma característica por conta da dilatação dos vasos, de ser mais uma icterícia mais avermelhada, mais alaranjada, que a gente chama tecnicamente de icterícia rubínica. E nessa fase posterior, na fase mais tardia, após geralmente uma semana da doença, vêm as complicações, que podem dar alteração da função do rim, alteração respiratória. Então, a leptospirose pode cursar e é um sintoma de gravidade com alteração respiratória. Né? Recentemente nós temos aqui uma senhora, se eu não me engano, Tubarão, que ela mora, onde o pai dela morreu de leptospirose. Agora, como é que se evita a morte, né? O tratamento, né? O tratamento. Agora, sim, o principal é evitar a exposição, né? É uma doença, como eu falei, de transmissão, na sua maioria das vezes, hídrica. Então, a população tem que evitar. Na minha época de criança, a gente brincava na chuva, né? Nos córregos. Então, isso até é hoje uma se brinca situação... muito é uma situação de muito risco. A gente tem que evitar o contato com essas águas paradas, né? Águas de enchente, com lamas. Evitar também descarte de lixo de forma inadequada, porque o lixo vai entupir os bueiros e vai gerar os alagamentos, né? Então, a proteção, o cuidado com os alimentos, lavar os alimentos. Se sua casa sofreu uma inundação, um alagamento, depois tem que fazer uma higiene daquele ambiente com muito cuidado, preferencialmente usando luva, usando botas de proteção, porque o contato com essa água, com essa lama contaminada, transmite a doença até na pele íntegra. Se a gente permanece por um longo tempo porque as pessoas contato, acham muitas vezes que se tiver só se tiver ferimento. Agora, claro, se tiver um ferimento é pior ainda. Claro, a porta de entrada é maior, mas inclusive se a pele estiver íntegra, pode haver transmissibilidade da leptospira. Então, o cuidado tem que ser realmente intenso. Isso aí não existe, né? Não existe, né? Mas as pessoas continuam fazendo. Mais uma pergunta para a doutora Alice Sena, nossa convidada aqui, o assunto é leptospirose. Como é o tratamento da leptospirose?
Pronto. A leptospirose, nós temos a indicação do uso de antibióticos. O antibiótico pode ser feito, inclusive, como profilaxia, para evitar a doença nas situações de uma exposição muito intensa. Uma pessoa que cai no esgoto, uma pessoa que ficou imersa um longo tempo numa enchente. Beber água então, hein? Se ingerir esse líquido. Então, a gente pode fazer um antibiótico de forma profilática. Mas o tratamento, em geral, é feito com o uso de antibióticos e medidas de suporte. Hidratação. Demora muito tempo a doença? A maioria dos casos, é porque a gente sempre foca nas coisas mais graves. A maioria dos casos da leptospirose é de casos leves, né? Então, em torno de 85%, 90% são casos leves que, às vezes, passam até despercebidos, como a síndrome gripal, como a virose, entre aspas. Alguns casos, 15%, eles evoluem sim com gravidade. Então, a gente faz o antibiótico. O ideal é que esse antibiótico seja administrado na primeira semana da doença, que é quando a bactéria está circulando no sangue, então tem efetividade maior, mas se indica fazer em qualquer momento. E as medidas de suporte, às vezes suporte intensivo mesmo, né? Necessidade de UTI para fazer diálise, para fazer suporte respiratório, porque é uma doença que se complica com hemorragias, com insuficiência renal e outros. Pode matar. Obrigado, Exatamente. doutora Alice. Obrigado pela consulta, viu? E é como você falou, vamos evitar, minha gente. Principalmente a garotada que pula, mergulha nos esgotos, não é por aí. Exatamente. Obrigado, Vamos viu? fazer a nossa parte. Obrigado. Um beijo aí. Muito obrigado.